E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo e no próximo a gente vai começar a falar sobre o sistema que há entre pecado, culpa, medo, sacrifício, castigo, como que isso realmente nos tem atados aí a todo esse jogo da culpabilidade, da vitimização e como isso realmente impede que a gente possa ter uma vida plena em todos os seus aspectos, tanto de relacionamento, quanto de profissão, de carreira, de saúde, saúde sempre entendendo a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e também de dinheiro. Então, como esse sistema entre pecado, julgamento, culpa, medo, como isso realmente nos mantém aí travados. E qual é a ferramenta, qual é a técnica, qual é a maneira prática, qual é o passo a passo, na verdade é só um passo, para realmente desmanchar, desbloquear tudo isso, que é o perdão. Então, sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo e no próximo. Bom, então, pecado, culpa, medo, vamos começar por aí. Pecado, a gente está sempre julgando a nós mesmos, mas também julgando sempre as outras pessoas, e a gente vive nessa cultura, que eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso já, mas nessa cultura do pecado. Estamos sempre pecando e a gente está sempre, de certa maneira, estamos sempre nos sentindo mal por conta disso. Aliás, de fato, na nossa cultura cristã, judaico-cristã, em geral, a gente já nasce até com pecado original, né? Então, essa questão do pecado ela realmente é muito forte e como isso nos afeta de uma maneira consciente e inconscientemente. Segundo, a culpa, quer dizer, a gente sempre julga e condena, consciente ou inconscientemente, a maior parte das vezes é inconsciente, mas a questão da culpa realmente paira sobre o nosso dia a dia, em cada situação, em casa, no trabalho, em relações de negócio, em qualquer situação, a culpa é o parâmetro que realmente sustenta essas relações. Inclusive relações que a gente muitas vezes considera que são relações baseadas no amor, no fundo não são baseadas no amor, são baseadas num jogo de culpabilidade. E terceiro, que quase que é o produto aí entre o pecado e a culpa, é o medo. A gente vive realmente numa sociedade na qual o medo é uma epidemia. O medo como emoção primária realmente tem e teve a sua importância do ponto de vista inclusive evolutivo e de sobrevivência, só que de alguns anos ou de algumas décadas ou até de alguns séculos para cá, mas realmente na nossa época atual a gente vive uma epidemia de medo e que não necessariamente tem a ver com nenhum instinto ou com nenhuma finalidade hoje de sobrevivência, mas é sobre como a gente tem articulado todo esse sistema de culpabilidade. Mas, então, fato é que entre pecado, culpa, resultado, medo. E como esses três elementos, eles se articulam constantemente no nosso dia a dia e vão pautando aí a nossa vida e realmente é o que nos mantém atados a esse jogo de dor, sofrimento, de uma vida que não prospera, uma vida que não tem plenitude, uma vida que realmente não traz, que não é feliz, quer dizer, uma vida que não traz felicidade para nós. Beleza, tudo isso realmente é o que vai pautando as nossas vidas. A questão é que realmente toda essa carga que a gente cria para nós, inconscientemente, mas todo esse sistema que a gente a cada instante vai gerando entre julgar pecado, mas o julgamento, a condenação, a culpa, é o medo, julgar, a condenação, culpa, medo, tudo isso a cada instante, a cada relação, a cada interação interpessoal que a gente tem, vai realmente acumulando uma carga emocional muito grande, uma carga emocional inconsciente, que a gente vai simplesmente acumulando ao longo da vida e não tem consciência dela. Mas o fato é que essa carga ela acaba se tornando muito pesada e a gente inconscientemente também, a gente acaba projetando isso nas outras pessoas. Então, esse jogo da culpabilidade, do medo, ele acontece em nós, mas nós o projetamos nas outras pessoas, porque no fundo é pesado para a gente assumir isso como próprio. Então, a gente joga para o outro.
e aí a culpa passa a ser do outro, o problema passa a ser do outro. Mas o sentimento, quer dizer, essa frustração, essa emoção, ela está em mim, mas eu já projetei no outro. Então, eu já, nessa dinâmica, eu já criei primeiro uma separação entre mim e o próximo, o outro, e também uma separação entre o problema e a solução. Mas o fato é que a gente realmente cria essa projeção e projeta tudo isso na outra pessoa. Além disso, tudo isso que a gente projeta na outra pessoa, mas que é nosso e que a gente projeta, a gente acaba gerando um vazio. E esse vazio, depois, por incrível que pareça, a gente vai buscar no outro, a gente vai buscar num relacionamento algo que a gente considera que falta na gente, algo que realmente possa nos preencher, né? Normalmente essa é um pouco a dinâmica, a gente busca no outro que nos preencha. Só que a gente só acaba alimentando ainda mais esse sistema da culpa, da dor, do medo. Então a gente gera relações que não são de amor, são de culpa, ou são de medo, então de medo de perder essa pessoa, porque a gente acha que se perder essa pessoa que supostamente nos vai preencher, a gente vai voltar até esse vazio. Mas o fato é que esse vazio está em nós, ninguém pode preencher esse vazio e a gente, por mais que tenha essa pessoa aí, ela não preenche esse vazio. E esse medo de perder, ele não tem sentido até por conta disso também. Mas, novamente, assim, essa projeção, ela acaba gerando um vazio e que a gente vai buscar no outro, nunca consegue preencher esse vazio, gera uma frustração, voltamos a projetar essa frustração no outro e aí vai. E aí vai a roda viva rodando e cada vez intensificando mais isso até um momento que isso vem à tona. E vem à tona muitas vezes, seja numa ruptura até de um relacionamento ou através até de uma somatização, uma doença, alguma coisa em mim, de todo esse conflito emocional aí que eu fui deixando crescer, fui projetando no outro, mas que não parei para realmente curar ele onde deve ser curado, que é dentro de mim. Um outro aspecto também desse jogo todo é que, no fundo, ao a gente projetar, tirar essa carga de cima da gente, colocar essa questão do vazio de que o outro preenche e acaba não preenchendo, mas tudo isso, todo esse caldo aí, a gente depois vende ele como se nós fôssemos uma vítima, como se nós tivéssemos sofrido as consequências, os efeitos de tudo isso aí. Então também esse jogo do medo, da culpa, do julgamento, ele sempre vai alimentando cada vez mais um outro aspecto, que é o da vitimização, que é outra faceta muito pouco produtiva para nós, quer dizer, a gente realmente abre mão da nossa vida para simplesmente se colocar numa posição de vítima, uma vítima inocente. Aí entra um pouco essa questão até que eu falava antes do pecado, vem um pouco também daí de a gente achar que, sendo vítima, a gente acaba se redimindo dos nossos pecados, e se é uma vítima que sofre ainda, melhor ainda, porque a gente também tem essa crença coletiva, cultural, de que o sacrifício é uma coisa boa, uma coisa positiva, que vai nos levar a uma libertação ou a redenção dos nossos pecados. Então, tanto o pecado quanto essa questão do sacrifício são crenças limitantes, crenças culturais que nos foram aí introjetadas ao longo de muito tempo por conta dessa cultura que a gente está metido. Mas eu acho que todos aqui podemos estar absolutamente de acordo de que isso só nos traz sofrimento, só nos traz dor, esse jogo. Se você, dentro de tudo isso, conseguiu ter um resultado diferente, excelente, mas não é o comum, não é o que acontece. Esse jogo realmente ele traz dor e sofrimento. E nunca vítimas, né? Na realidade, apesar do jogo da vitimização, não existe vítima. Toda vítima é tão vilão quanto supostamente aquele que costumamos chamar de vilão, né? Então, não existe vítima. O vitimismo é uma coisa que não ajuda, mas se você ainda realmente
faz uma análise e se acha uma vítima, você também está tendo uma percepção provavelmente equivocada, porque a vítima ela não existe. A vítima e vilão são parte do mesmo elemento, são faces da mesma moeda. Então, todo vilão é vítima, assim como toda vítima é vilão dentro desse jogo. E se você se sentiu vítima ou se sentiu atacado por alguém, por exemplo, você só experimentou isso aí porque você realmente permitiu isso, ou porque você deu esse significado a essa situação, ou porque você, de alguma maneira, alimentou esse jogo, essa relação aí entre vítima e vilão, ou entre vilão e vítima. Mas sempre os dois são a face da mesma moeda, levam a mesma informação. Algumas vezes essa informação pode estar polarizada em polos opostos, né, em polos diferentes, mas são sempre a face da mesma informação. O que eu quero dizer com isso é que o vitimismo é uma ilusão, é uma percepção que enquanto você mantiver, só vai te manter realmente atado numa situação de inércia, dor e sofrimento.